Bom dia, bom dia. Deixa eu fechar minha porta. Bom dia, mulheres preciosas, mulheres enraizadas. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 9, cheios de expectativas para o que Deus vai falar conosco nessa manhã. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Hoje é feriado, né? Em todos os lugares, né? Dia do professor, é isso? As escolas não estão funcionando, algumas mamães aproveitaram para descansar com seus pimpolhos. Bom, vamos lá. A te rendo graças, Pai, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua bondade, obrigada pelo teu favor que é liberado sobre as nossas vidas. Obrigada, Pai, obrigada, porque a tua mão está estendida a nos abençoar e a nos guardar. Obrigada, Senhor, porque nada tem faltado em nossas casas. Nada tem faltado, o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. O Senhor tem liberado bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem liberado e dado ordem aos teus anjos a nos guardar, e a nos proteger, Senhor, de todo mal. Obrigada pelo pão de cada dia. Obrigada pelo alimento posto à nossa mesa. Obrigada pela saúde do nosso corpo. Obrigada, Senhor, porque nós acordamos e estamos aqui plenos para podermos aprender mais da tua palavra. Obrigada pela tua palavra que renova a nossa mente, renova a nossa maneira de agir, dá-nos discernimento e entendimento acerca de tudo aquilo que nós estamos fazendo de errado, para que possamos fazer aquilo que agrada a ti, para que possamos ser moldados por ti. Obrigada pelo teu favor. Obrigada, Senhor, pelo Espírito Santo que habita em nós e nos conduz a toda a verdade. Tá, beijo. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada pela casa. Obrigada pela noite de sono. Obrigada, Senhor, pela restauração dessa noite. Obrigada, Pai. Ah, Senhor, se pararmos para agradecer, descobriremos o quantas coisas temos para agradecer e não reclamar, Pai. Em tudo e em todas as coisas e em todo momento, que nós tenhamos um coração e uma mente grata a Ti, porque sabemos que a gratidão atrai bênçãos e a reclamação, Senhor, nos leva para longe de Ti. Queremos, Senhor, cada dia nos aprofundarmos em Ti, fortalecendo nossas raízes em Ti, curadas, restauradas, purificadas, santificadas na Tua presença, para que possamos crescer, Senhor, e sermos fundamentos para outras pessoas, fundamento para nossa casa. Pai, Tu tens liberdade de falar, de agir em nosso meio. Espírito Santo, mova-se. Traga, Senhor, à memória aquilo que precisamos restaurar em nós. Nos dê a direção certa, Pai, porque confiamos tão somente em Ti. Visita cada lar representado nessa manhã, para que o Senhor venha trazer a providência necessária, o discernimento e o entendimento necessário, para que os relacionamentos
possam fluir conforme o Senhor determinou em tua palavra. Que a mulher seja sábia e submissa, e o homem seja o provedor, o homem seja aquele que ama a sua esposa, conforme Cristo amou a igreja. Converta, Senhor, os corações, que a mulher tenha o coração convertido ao seu marido, e o seu marido convertido, Senhor, o coração à tua esposa. Que o marido seja o sacerdote da casa, e que os seus filhos, Pai, sejam como luz em meio à escuridão, que os seus filhos se sintam amados e protegidos dentro dessa casa, para que eles possam resplandecer a luz do Senhor, para que eles possam resplandecer a face do Senhor. Filhos são herança, e filhos, eles fazem aquilo que veem os seus pais fazendo. Que nós possamos ser, Pai, exemplos dentro da nossa casa. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer no meio de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, fica conosco nessa manhã. Amém. Amém. E amém. Vamos lá, nossa leitura. Leitura, capítulo 9, dia 9, à beira do caminho. O terreno das emoções. Lucas 8, 5. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. A partir daqui, discorreremos sobre os tipos de solo, ou áreas de terreno, a sua relação direta com a saúde da árvore. Para isso, nós nos voltaremos a uma das narrativas mais conhecidas de Jesus, a parábola do semeador. Essa história fascinante revela que, embora a semente seja exatamente a mesma, as características do terreno são um fator decisivo no resultado. Marca característica do terreno. Característica do terreno são fatores decisivos no resultado, ou seja, o ambiente determina o seu resultado. A mesa que você senta determina os contratos que você assina. A mesa que você senta determina os contratos que você assina. Nos próximos dias, conheceremos 4 categorias de solo, a fim de detectar em qual deles as nossas sementes e raízes estão plantadas. Hoje, trataremos do que o texto bíblico denomina a beira do caminho, que acredito ser o terreno das emoções. A beira do caminho, terreno das emoções. Segundo as palavras de Cristo, 2 coisas acontecem com as sementes lançadas nesse tipo de terra. Uma parte é pisada pelas pessoas e outra é comida pelas aves. Nenhuma se aprofunda, nenhuma penetra, nenhuma germina. Em primeiro lugar, as sementes nesse tipo de solo são pisadas pelos que passam. A beira do caminho consiste em um lugar de passagem e trânsito, marcado por intensa movimentação de pessoas que albergam todo tipo de sentimento e feridas emocionais. Os que transitam por esse local têm algo em comum: falta de compromisso com as sementes que foram lançadas ali. O objetivo delas é simplesmente utilitário, ou seja, fazer uso da estrada rumo ao destino. A verdade é que as sementes lançadas à beira do caminho
estão fora de um circuito de cuidado e proteção. Não existe cuidado, porque a falta de compromisso. Lembro-me de uma época em que Deus me orientou a fechar-me um pouco mais e estabelecer limites nos meus relacionamentos. Talvez você comece a se perceber que Deus tem falado ao teu coração para diminuir o ciclo de relacionamento, a estar mais quieta, limitar mais suas relações, saber escolher mais as pessoas com quem você está abrindo, né, o teu coração. Como sempre, recebíamos muitas pessoas em casa, participávamos de inúmeras agendas e eventos. Foi uma fase de feridas emocionais e sementes pisadas. Uma das coisas que eu tenho aprendido. Eu gosto muito de receber pessoas na minha casa, mas antigamente eu não fazia muita seleção. Mas hoje eu procuro ser muito seleta em quem entra dentro da minha casa. Às vezes as pessoas elas estão apenas usando, né? Não usando, às vezes não é má intenção não, tá, gente? Às vezes não há esse compromisso de relações, de entrega, de honra. E aí você, que é uma pessoa relacionável, tem bons interesses, boas intenções, acaba sendo ferida, porque as pessoas simplesmente só querem passar e utilizar da tua presença. E aí acaba machucando. Isso acaba não gerando fruto, porque não vai ter profundidade, só vai pisar. Então faça seleção das pessoas que frequentam e que andam perto de você. Tenha esse cuidado com a sua vida e com a vida da sua família, principalmente. Aquilo que era um projeto pequeno já morria antes de ser lançado pela intensa movimentação de pessoas em nossa plantação. Tenha um grupo seleto de pessoas para caminhar. Ontem a gente falou sobre você ter pessoas de confiança, né? Que caminham ao teu lado. Então faça isso na sua vida. Tenha um grupo pequeno. Não demorei para entender que, olha que forte isso. Não demorei para entender que a multidão não tem compromisso com as nossas emoções, nem com as nossas sementes. Uau! A multidão não tem compromisso com as nossas emoções, nem com as nossas sementes. De modo que tudo que se encontra à beira do caminho pode vir a desmoronar. Por isso mesmo, você deve proteger as suas emoções da multidão. Isso também vale para as redes sociais. Cuidado com o que mostra para todo mundo. Para ilustrar melhor o que estou dizendo, compartilho uma pequena história que ouvi há uns anos. Certo dia, uma enorme sequoia, atração de um grande parque, veio ao chão. Quem conhece essa espécie sabe que se trata de uma árvore gigantesca. Entretanto, curiosamente, embora formem uma malha muito resistente, de maneira que uma queda é praticamente impensável, suas raízes não são profundas. Alguns especialistas foram contratados para descobrir o que havia fragilizado aquelas raízes, e a conclusão foi simples: a movimentação humana no terreno em que a planta estava. Uau! O grande número de pessoas que andavam ao redor daquela árvore imensa acabou enfraquecendo suas raízes, até que estas perderam a capacidade de sustentá-la. E isso acontece com a gente. Às vezes a gente fica preocupado com o número de multidão, número de pessoas, mas se essas pessoas não têm compromisso, você acaba enfraquecendo as suas emoções.
enfraquecendo suas raízes. O mesmo acontece quando há uma enorme movimentação em torno das nossas emoções. As raízes emocionais enfraquecem e podem nos fazer cair. É por isso que acredito fortemente que Deus deseja levá-la a um período de cura nos seus relacionamentos e, se necessário, a uma transição ou troca de mesas. Exatamente como aconteceu com Daniel, que precisou abrir mão de se assentar com algumas pessoas e consumir certas comidas para resguardar um propósito que era muito maior. A tríade dos nossos relacionamentos, ela se baseia em você com Deus, você com você mesmo e você com os outros. Primeiro, você com Deus vai fortalecer a tua identidade. Então, depois que você tem uma identidade fortalecida, com a cura das suas emoções, sabendo quem você é em Deus, aí você se relaciona, você está pronta para se relacionar, porque a gente transborda na vida dos outros aquilo que a gente tem dentro. Só que a gente cresce preocupado em fazer amigos, né? Muitos amigos. E aí a gente se compara às vezes, a gente se acha não merecedor, a gente se acha muito pequeno, quando às vezes a gente tem um amigo, dois amigos, né? A gente fica olhando, nossa, mas eu não tenho uma rede de amigos, né? Não, não tem ninguém. Quem já, né? Hoje, então, na era digital, a gente fica olhando para número de seguidores. Quantas pessoas curtem? Na multidão não existe compromisso. E a palavra de Deus diz que é melhor ter pouco do que muito, mas que a gente seja fiel no pouco, levar para a vida. É para levar para a vida, com certeza, Vanessa. Então, a gente precisa aprender a selecionar, a gente precisa entender que não é no muito, sabe? Porque assim, ó, a voz do Senhor, ela está na intimidade. E quando você fica focada no muito, você perde a voz do Senhor, porque o barulho externo te impede de ver e de ouvir a Deus às vezes. São poucas pessoas que conseguem acessar a profundidade, que conseguem alcançar a intimidade. Então, a gente precisa ser curado em Deus, né? Buscar esse relacionamento com Deus, para que a gente aprenda a ter o nosso relacionamento com a gente. A gente não foi ensinado a se relacionar com a gente, a conhecer o nosso corpo, a se conhecer. O que que eu gosto de verdade? O que que eu não gosto de verdade? O que que me faz bem? Tem gente que não se conhece a ponto de não saber se vestir, por exemplo. Está sempre sendo influenciado. Você não sabe o que você gosta. Você sabe o que que você gosta de verdade? Tem gente aqui, me veio na mente, eu vou falar. Tem gente que tem dificuldade de se relacionar intimamente, sexualmente com seu marido, porque não conhece o seu corpo, porque não foi ensinada a se conhecer, a, a tocar, a saber aquilo que faz bem e aquilo que não faz bem. E aí tem problema sério. Então, a tríade do relacionamento é você com Deus, você com você mesmo, e aí você transborda. Sempre fui mais reservada e me perguntava o que eu tinha de errado por não ter muitos amigos, me comparando. Hoje entendo que mesmo sem consciência a seleção estava certa. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E também tem muito essa conexão também do temperamento, né? O melancólico, ele é mais reservado, mais na dele. Agora, o sanguíneo, ele é muito expansivo e aí tem que ter um controle, porque ele quer abraçar Deus e o mundo. Ele fica muito para fora, esse olhar para fora. E aí tem que ter um
um freio. Já o melancólico, o Espírito Santo tem que fazer ir para fora um pouquinho, porque ele quer ficar só dentro da concha. Equilíbrio. Porque Deus restaura os temperamentos. Deus restaura, Deus quer fazer com que a gente anda no fruto do Espírito. A gente sempre, agora eu vejo assim um movimento, estava assistindo as palestras da Joyce Meyer, que teve recentemente lá nos Estados Unidos, e como ela falou sobre o fruto do Espírito. Como ela falou, assim, todas as palestras dela foram voltadas, né, dentro desse evento, para fruto do Espírito. Nós precisamos ser mulheres que aprendem sobre o fruto, que manifestam o fruto, que têm um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Você só manifesta esse fruto se você entender que o Espírito Santo deseja fluir em você através de você. Fruto. E o fruto ele flui através do amor, o amor que é derramado no seu coração. Você precisa entender o amor de Deus. Você precisa acessar o conhecimento do amor. Então, você, acessando esse conhecimento do amor, que é tendo esse relacionamento com Deus, você cura você através do amor que é derramado, o amor que flui em você. E aí você manifesta amor, tá? Então, tudo se baseia no amor. Tudo. E Daniel, então, que trocou de mesas, né? Exatamente como aconteceu com Daniel, que precisou abrir mão de se assentar com algumas pessoas e consumir certas comidas para resguardar um propósito que era muito maior. Então, Daniel abriu mão de se assentar com algumas pessoas e deixou de consumir algumas comidas para resguardar um propósito. Sempre vai ser por um propósito. Traga isso para sua mente. É sempre por um propósito, e um propósito muito maior. Nesse processo, você aprenderá a controlar as emoções, porque elas muitas vezes não se contentam em ficar no banco de trás. Querem assumir o volante. É ou não é verdade? O problema é que costumam vaguear por aí sem rumo. Acordamos felizes, mas de repente acontece algo à tarde e as nossas emoções oscilam. No final do dia, o sentimento já é de derrota. Você necessita saber onde está agora e decidir para onde vai. Decidir para onde vai. Decisão. Repete. Decisão. Caso contrário, as suas emoções a farão se sentir em uma montanha russa. Vou voltar na frase, gente. Você necessita saber onde está agora e decidir para onde vai. Quem necessita saber? Você. E muitas das vezes a gente transfere essa responsabilidade para Deus. Você precisa saber onde você está agora. Por isso que eu me aceito na condição que eu estou. Eu reconheço a condição que eu estou, o momento que eu estou vivendo, o cenário que eu estou vivendo. Eu não estou na negação, porque às vezes o problema é que você está na negação e todo mundo às vezes passa por essa fase de negar. Não, tá tudo bem na minha vida. Tá mesmo. Ninguém está 100% bem na vida. Você precisa reconhecer a área que você deseja transformar, a fase em que você está, e aí tomar uma decisão. Quem é que precisa decidir? Você também. Então, você precisa sair da fase de negação e de transferência de responsabilidade, reconhecer aquilo que você está nesse momento, tomar a decisão de mudar. Então, isso depende de você, única e exclusivamente de você, tá? Então, eu reconheço, eu assumo, né? Eu aceito essa fase e agora eu decido. Eu decido. Ou seja, né, em outras palavras, não coloque o controle da sua vida na mão de sentimento, pois isso seria o mesmo que jogar preciosas sementes à beira do caminho. Por isso que nós não andamos pelo que vemos, nós não andamos pelo que sentimos, mas andamos pelo que
cremos. Eu não ando pelo que eu vejo, eu não ando pelo que eu sinto. Eu ando pelo que eu creio. E andar pelo que crê. E aí a gente volta nas crenças. Quais são as minhas crenças de identidade? Quais são as crenças de capacidade? E quais são as crenças de merecimento que eu tenho? As crenças que você tem hoje, elas foram formadas por toda a tua história de vida, experiências, né? A tua formação, a tua criação. Mas são essas as crenças que Deus quer para você? Elas estão te levando para a vida plena e abundante? Se não, precisa ser transformada pela renovação da sua mente com base na palavra. Crença de identidade, crença de capacidade, crença de merecimento. A maioria das pessoas hoje, elas estão transformando suas crenças de capacidade e crença de merecimento. Elas focam nisso, porque é aquilo que a copa representa de uma árvore. E esquecem da crença de identidade. Capacidade, habilidades novas, fazer coisas, merecimento, resultado, aquilo que eu estou conquistando, aquilo que eu estou fazendo, né? Aquilo que eu estou me deleitando e mostrando como resultado. Aí eu mereço. Mas a sua identidade está refletindo de verdade isso? Sem alicerce nenhum. Tem gente que está muito no mereço. Eu mereço comer tal coisa. Eu mereço comprar tal roupa. Aí vai engordando e vai arrumando dívida, 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 porque eu mereço. A crença do merecimento. Eu tenho que fortalecer a crença de merecimento. Mas qual que é o seu alicerce? O que é que você come o que você come de verdade? Identidade. O que você come, você só come o que você come porque foram seus pais que te ensinaram a comer. Por que que você come o que você come? Por que que você não pode comer diferente? Tem gente que está presa. Esses dias eu li uma amiga minha, o marido dela postou, ele é nutrólogo, né? Ela casou recentemente, aí ele postou assim: quando eu conheci essa mulher, ela não largava o pão com mortadela e o leite com Toddy. E ela é linda, assim, linda. E aí ele falou assim: consegui tirar a mortadela e o Toddy. Ela permanece com o pão e o leite, mas tudo dentro dos macros nutrientes que ela precisa. Tem gente que não consegue abandonar certo tipo de comida porque está preso às emoções da infância. Porque comer, às vezes você não come porque você precisa se alimentar, você come por causa de emoções. Às vezes eu tô com vontade de comer alguma coisa, sabe assim? Nossa, tô com vontade de comer alguma coisa. Na hora, eu já aprendi que emoção que tá vindo aqui. Porque seu corpo não tem vontade de comer alguma coisa. Seu corpo precisa de nutriente. Aí eu me pergunto, eu bebi água suficiente hoje? Porque se alguma coisa vai me fazer levar a comer besteira. E essa besteira vai fazer bem para mim? Vai fortalecer a minha autoimagem, a minha autoestima, a minha identidade, aquilo que eu desejo me tornar? Então, nós precisamos ficar atentas a isso, se questionar. Não coloque o controle da sua vida nas mãos de sentimentos. É o caminho, né? Terreno das emoções. Pois isso seria o mesmo que jogar preciosas sementes à beira do caminho. Em segundo lugar, as sementes à beira do caminho podem ser roubadas. E se existe uma área na qual isso pode acontecer, é no âmbito emocional. Alguma vez você já se convenceu de que não tem valor? Você já? Eu já. Já se sentiu rejeitada? Uhum. Por acaso, já tentou ser querida e aceita e se perdeu? Uhum. É porque foi enganada e roubada do ponto de vista emocional. Como lembra as Escrituras,
coração humano é enganoso. Portanto, não podemos nos permitir ser conduzidos por ele. Certamente você já deve ter ouvido alguém dizer: se isso faz você feliz, então tudo bem. O importante é ser feliz. Eu já ouvi isso. A terra do nem, né? Ou a terra do tanto faz ou não tem nada a ver. Ah, pode fazer, tem nada a ver não. Faz mal não. Uhum. Muitas mulheres estão sendo destruídas por mentiras como essas. O propósito de Deus, marca isso. O propósito de Deus não diz respeito à felicidade efêmera e circunstancial, e sim à plenitude e alegria no espírito. A gente tem que tomar muito cuidado com essa teologia da alegria plena, né? Tipo assim, Deus tem vida plena para você. Deus tem, assuma isso, toma posse disso. Mas ele não é o mágico da lâmpada, sabe? Que está aqui só para atender os seus pedidos. Você vai ter que renunciar, você vai ter que matar sua carne, você vai ter que negar a si mesmo. Então, nem sempre vai ser só sorrisos, mas depois que você entrega, você recebe muito mais daquilo que você imaginava. Então, o propósito de Deus não diz respeito à felicidade efêmera, aquela que é só alegria, tudo é só alegria. Não, não. E isso às vezes traz um peso muito grande para mulheres que ficam se questionando: nossa, será que Deus está comigo? Será que eu estou agradando a Deus? Será que, sabe? Porque de repente não está passando uma fase muito boa, mas está renunciando. É a longo prazo e duradoura. A do mundo é de curto prazo e momentânea. Fato, fato. E essa é uma verdade que a gente precisa trazer para o nosso coração, porque a todo momento o mundo mostra felicidade momentânea, do prazer imediato, do prazer imediato. Só que aquilo que Deus está fazendo é aprofundar suas raízes. Nesse processo de você ser resiliente, resistente, persistente, aprofundando raiz, para que a sua copa possa florescer e frutificar. Mulher, não permita que as sementes que Deus lançou na sua vida caiam no solo errado. Tenha paciência e se abra ao cultivo da terra do seu coração. Se você permitir que a semeadura caia à beira do caminho, as sementes não conseguirão crescer e frutificar. Antes, serão pisoteadas ou roubadas. Definitivamente, esse não se trata de um terreno seguro. Portanto, deixo aqui um conselho. Não permita que a preciosa semente caia no terreno inconstante e frágil das emoções. Pelo contrário, proteja-se emocionalmente. E aqui eu trouxe 3 versículos para que vocês possam meditar ao longo do dia, guardar mesmo no coração, que é para trazer proteção e confiança para o momento que vocês estão vivendo, né? Se não está vivendo nada, está tudo bem agora, guarda isso, guarda esses versículos, tá? Salmo 34:18 diz: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva o espírito do abatido. Isaías 41:10 Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E Jeremias 30:17. Eu estou lendo na NVI, tá? Mas eu lhe trarei restauração e cura. Curarei as suas feridas. Então, Deus deseja curar as nossas feridas. Deus deseja que a gente coloque nele
as nossas emoções. E a gente busque a restauração da nossa alma nele. Traga esses versículos para a sua mente ao longo desse dia. Medite sobre ele. Confie no Senhor. Os processos de restauração da sua alma, para que a gente possa frutificar, que a gente possa compreender que tudo que nós vivemos é para um propósito maior. É sempre para um propósito maior, de levar fruto para outras pessoas, tá? Eu quero encerrar fazendo uma oração com você, e aí eu abro a mensagem, abro para vocês falarem, quem sentir no coração de falar, tá? Feche os seus olhos. Eu vou deixar a minha câmera fechada para que não haja interferência, que às vezes algumas ficam com os olhos abertos, eu quero que você feche os olhos. Pai, nós nos colocamos na tua presença com o coração disposto a receber a tua cura. Assim como o Senhor prometeu estar perto daqueles que têm o coração quebrantado. Eu confesso nessa manhã que eu confio que tu estás comigo neste momento, segurando-me com a tua mão poderosa. Eu entrego, Senhor, a ti todas as minhas dores, medos e feridas. Tu és o meu Deus, o Deus que restaura e cura. Restaura cada parte do meu coração, cada parte do meu ser. Traga paz, Senhor, à minha mente e renova, Pai, a minha esperança. Que o teu amor me fortaleça, mesmo nas áreas em que eu me sinto fraca e perdida. Ao longo deste dia, Pai, que a tua palavra se renove em mim, lembrando, me lembrando constantemente que o Senhor é o Deus que cura as minhas feridas. Eu creio nas tuas promessas e confio que sairei deste processo mais forte e transformada pelo teu amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu confio em ti, Senhor. Eu confio em ti, Senhor. Eu confio em ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você tiver algo para compartilhar, que Deus tenha falado ao teu coração, vai edificar, vai fortalecer a fé de outras mulheres. O que você achou dessa pesquisa? Alguém quer compartilhar algo? Não? Estamos todas quietinhas, sendo ministradas pelo próprio Deus. Então, encerramos aqui o nosso devocional, que você possa viver esse dia no aconchego dos braços do teu Pai, tá? E observando, para não semear pelo caminho. Vou fazer um videozinho aqui, quem quiser ligar a câmera para postar. Deixa eu fechar aqui. Vídeo. Quem quiser printar.
mulheres enraizadas, crescendo para dentro e para cima. Bom dia, meninas, para vocês. Façam um excelente dia na presença do Senhor, tá? Até amanhã.